Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E neste sábado, 24 de julho, comemoração mensal de Nossa Senhora Auxiliadora, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Mateus 13, versículo 25. Jesus contou uma parábola para ensinar a gente a ser paciente, tolerante e deixar o julgamento para Deus. E certamente também para a gente ficar mais atento com o que nós estamos fazendo com a nossa plantação. Ele contou a parábola do joio e do trigo. De noite veio o inimigo e semeou o joio. Cresceram juntos trigo e joio. Quando começaram a aparecer as espigas, notou-se que no meio do trigo havia o joio. Os empregados queriam arrancá-lo, mas o homem não deixou. Poderiam confundir trigo com joio, deixassem chegar o tempo da colheita. Aí sim arrancariam primeiro o joio e tocariam fogo nele. O trigo não, o trigo iria para o celeiro. Jesus, à parte, em casa com os discípulos, deu uma explicação dessa parábola. O homem que semeou a boa semente é ele mesmo, o Mestre. O trigo são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. No fim dos tempos, os anjos farão a ceifa e cada um terá o seu destino. Os maus para o fogo eterno, os justos para a glória. Você conhece um pé de trigo? O trigo é como um capim crescido com espigas. Quando chega o tempo da colheita, fica tudo amarelinho. Espigas bonitas, os grãos todos arrumadinhos, tudo bem certinho. É bonito de se ver. O trigo era a base alimentar do povo do tempo de Jesus. Com ele faziam o pão em casa. Mas e o joio? O joio você nunca viu. O joio é uma erva daninha, também chamada de cisânia, que dá no meio de cereais, como o trigo. Ele é bem parecido com o trigo. Só quando começa a dar espigas é que se nota a diferença. Umas espigas com os grãos desengonçados, uns grãozinhos pretos tóxicos. As feiosas espigas ficam logo pendidas para um lado. E tem outro detalhe que os diferencia. O trigo tem raízes não muito profundas, é fácil arrancá-lo. Já o joio tem raízes rasteiras que se entrelaçam nas raízes do trigo. Na história de Jesus, o homem achou melhor não arrancar o joio. O melhor seria aguardar a colheita. Arrancando o joio, iria prejudicar o trigo, claro, porque suas raízes se misturam com as do trigo. Seria prejuízo para o desenvolvimento da espiga do trigo. A grande lição da parábola é a tolerância. Vivemos nesse mundo junto com todo mundo. Não podemos viver separados. A oração de Jesus na última ceia dizia: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Trata-se de convivermos com respeito e tolerância com todos. Não quer dizer que aplaudimos o mal, não. Trabalhamos para que todos se consertem. Todos precisam ter essa chance. Temos que ser pacientes, como Deus é paciente. Somos trigo, convivemos com o joio. Mas todo cuidado é pouco para não nos tornarmos também joio, permitindo que o mal nos influencie e nos faça à sua imagem. O joio e o trigo se conhecem pelas espigas, pelos frutos. O fruto é que nos diz se é trigo e vai dar um bom pão, ou se é joio e está só sugando a terra e atrapalhando o desenvolvimento do trigo. Vamos guardar a mensagem.
Os fariseus bem que queriam viver separados das outras pessoas, a quem eles chamavam de pecadores. Mas Jesus agiu de maneira diferente. Procurava estar com todos, mesmo com aqueles que a sociedade discriminava. Vivemos misturados, joio e trigo. O joio não vai ter um bom final. Mas o trigo tem que ter cuidado para não se deixar assimilar pelo joio e tornar-se estéril ou dar frutos venenosos como ele. Pelo contrário, o trigo precisa trabalhar para ajudar na conversão do joio. A parábola do joio e do trigo é um belo ensinamento sobre a tolerância, a convivência, mas também sobre a vigilância, não deixar que o inimigo semeie o joio na nossa plantação. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Mateus 13, versículo 25. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, Tu nos ensinaste a rezar no Pai Nosso, livrai-nos do mal. Ajuda-nos, Senhor, a estar vigilantes para que o inimigo não semeie joio na nossa plantação de trigo, na nossa família, na nossa comunidade. Ensina-nos a conviver com quem é joio sem excluí-lo, mas sem imitá-lo, ou deixar-nos cooptar pela desonestidade, pela infidelidade, por suas más ações. Antes, sejamos capazes de ajudá-los a se transformarem em trigo, antes que chegue o dia final da colheita. Seja bendito o Teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E nesta comemoração mensal de Nossa Senhora Auxiliadora, rezemos a oração com que Dom Bosco a saudava. Ó Maria, Virgem poderosa, Tu, grande e ilustre defensora da Igreja, Tu, auxílio maravilhoso dos cristãos, Tu, terrível como exército ordenado em batalha, Tu que só destruíste toda a heresia em todo o mundo, nas nossas angústias, nas nossas lutas, nas nossas aflições, defende-nos do inimigo. E na hora da morte, acolhe a nossa alma no paraíso. Amém. Por favor, incline agora a sua cabeça. Vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. Diga amém. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Talvez você esteja identificando algum joio na sua plantação. Que tal rezar por ele para que se converta enquanto é tempo? O reino de Deus agora eu vou comparar. O reino de Deus agora eu vou comparar. Grão que o lavrador foi na terra plantar. Grão que o lavrador foi na terra plantar. O reino de Deus agora eu vou comparar. O reino de Deus agora eu vou comparar. A semente brotou, produziu fruto enfim. Foi Jesus quem falou, quem contou isso assim. O mestre está aqui e perguntou por ti e mandou te avisar. O reino já chegou, só falta o teu amor. Não deixes esperar. O mestre está aqui e perguntou por ti e mandou te avisar. O reino já chegou, só falta o teu amor. Não deixes esperar. Não deixes esperar. Não
deixes esperar. Não deixes esperar. Não deixes esperar. Não deixes esperar.